Olá, episódio de número 18 e o meu convidado é Diogo Pedrassani, arquiteto renomado aqui da cidade de Gramado, conhecido aí entre as entidades, entre os construtores e também atuando aí a nível nacional já, né, na cidade aí em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, né, e contextualizando a nossa arquitetura, né, o reconhecimento da cidade de Gramado. Né? E a ideia do dia de hoje, né, é falarmos, né, como transformar espaços em excelência, em experiência, em qualidade de vida. Seja bem-vindo, Diogo. Obrigado, Felipe, né? Obrigado parabéns aí pelos podcasts que tem feito. Tá sendo muito legal. Isso mostra um pouco os bastidores de uma construção que nós estávamos até conversando, né? Temos uma parceria de longos anos aí com a Goulart Pedrassani e a Hassan, com muito êxito, né? A gente criou belos projetos, belos resultados juntos, né? Então é um agradecimento aí, obrigado pelo espaço para a gente poder conversar e falar um pouquinho de como foram essa construção durante os anos e do processo que é, né? Do processo que é entregar o que acontece atrás disso, né? Exatamente, seja bem-vindo. Obrigado. Né? Diogo Pedrassani, né, que é parceiro da Hassan aí desde 2018, né, quando fechamos o primeiro negócio para desenvolver aí o Belágio, né, e engatamos aí vários empreendimentos. Hoje falaremos, Diogo, de todos esses empreendimentos com a assinatura do teu escritório, mas vamos falar em específico, né, do Ravenna, né, um empreendimento espetacular que foi entregue há 1 mês e meio, 2 meses atrás, para os compradores na cidade de Canela. E numa análise fria, né, vamos dizer assim, da arquitetura, é o empreendimento com maior riqueza de detalhes que a gente desenvolveu e transformou até o dia de hoje. O Ravenna, sim, é a cidade dos mosaicos, e eu lembro que na primeira reunião, né, nós já chegamos lá com o nome do empreendimento, né, e provavelmente no onboard ou, digamos, na primeira entrevista, vamos falar em português, né, já se falava em trazer esse conceito para o empreendimento. Então, eu abro aqui o microfone para que tu explique, né, o que tu pensou lá na hora de conceber o Ravenna e qual foi a principal preocupação, vou dizer assim, né? Sim. Sabe que quando a gente terminou de projetar o Belágio, né? Tu veio com o conceito, né? De questões de infra, né? Eu vou falar um pouquinho do Belágio para depois chegar no Ravenna. Pode Tá? ser, pode falar o que tu quiser aqui. O microfone é teu. A gente tinha aquela preocupação de colocar o clube, né? Atrás, com vista panorâmica para a igreja, né? Então a gente teve o resultado, teve sucesso nas vendas, né, na procura. E quando tu chegou no escritório e disse assim, tem um terreno para vocês verem. Tá, vamos lá ver o terreno. A primeira coisa que a gente faz sempre é olhar o terreno e ver qual é o potencial dele, né? Ver qual é se ele tem vista, se ele tem posição solar, como é que é a vegetação, onde ele está bem posicionado. Chegamos no terreno, um grande platô com vista panorâmica da cidade, com uma vegetação bonita. Já havia uma casa lá já, né? Vegetação bonita, acima da rua, circulado por 3 ruas. Sim. Né? Aqui merece um projeto icônico, né? Aqui vamos deixar um legado para essa cidade, né? Né? E eu lembro assim, então tu veio com o nome, né? Eu quero que aqui seja o Ravenna, né? E o que Ravenna é, né? É uma arquitetura com gabarito baixo. A arquitetura italiana marcada por molduras. Exatamente. Né? Toda moldurada com pedra, né? E a gente tentou, né, com esse conceito, mergulhou na questão da arquitetura italiana. E o que a gente pegou de melhor lá? Foram as molduras. Vamos trazer essas molduras numa conotação contemporânea, junto com a arquitetura serrana, né? Nós tínhamos que fazer um blend. Nós tínhamos que pegar a arquitetura, que é a italiana, que é mais pedra, né? Que a gente tinha um muro de pedra, depois tu revestiu todo ele, que ficou excepcional, né? Sim.
as molduras e a conotação das texturas serranas. Então a gente fez esse mix, né? Uhum. E tu falou, aqui eu quero deixar um legado urbano, né? E essa foi a nossa preocupação. Então, né, temos que acertar muito esse projeto, né? Uhum. Então, assim, quando a gente foi começar a projetar ele, nós tínhamos situações bem legais. Uhum. Nós tínhamos um clube que tinha que ser mais icônico que o Belágio. Ele tinha que ser superior. O Belágio já elevou a régua. Elevou a régua muito alto, nós tínhamos que sair. E nós tínhamos que... A gente tem um plano diretor em Canela bem exigente, bem engessado, que às vezes é difícil tu projetar e sair da caixa para deixar uma arquitetura ímpar. Nós queríamos deixar uma arquitetura lá que não tinha lá no entorno. Até porque hoje, se tu for ver, não tem nada parecido com o Belágio naquelas proporções de linhas de design, né? Ainda não. E tamanho também, né? O Belágio tem quase 10 mil metros, eu acho. Exatamente. Então, o que a gente pensou? Temos um clube, nós temos um muro grande. O que a gente fez? Deixou o clube na melhor posição do terreno. Daí, quando fomos projetar o clube, deixamos o clube em cima. Não, mas se eu botar o clube em cima, eu vou tirar todo o platô de visual da cidade. Nós colocamos eles a nível de passeio mais baixo. Exatamente. E deixamos tudo livre em cima, com um grande terraço que pega o jardim. As pessoas, deve ter experiência, as pessoas subirem lá em cima e ficar lá em cima, olhando a vista magnífica da cidade, né? É o que acontece hoje. Né? Então não foi uma intenção que deu certo, né? Sim. E jogamos os blocos desencontrados para ter o maior número de apartamentos possível para a cidade. Né? Então ele ficou deslocado, jogamos o clube na ponta. Quem passa por ali vê um grande muro lindo de pedra e aquele clube moldurado ali, né? Exatamente. Né? Então eu passo por lá, quando vou a Canela visitar minha mãe, eu passo por lá sempre, porque ele me enche os olhos, né? E até um parabéns para ti. Por quê? Uma coisa é estar no papel, outra coisa é tu entregar o que está no papel, né? fidedigno ao... Eu poderia te dizer que eu acho que é o projeto mais fidedigno, talvez, que tu fez. Até a luminária do render tu colocou igualzinha. Entregou mais, claro, sim, mas que chegou ao 100%, né? Então, é um parabéns aí, porque é um projeto que me estufa o peito, assim, do escritório, porque ele ficou muito lindo. Eu que agradeço, Diogo, obrigado, né? Mas eu agradeço, né, por essa dedicação, né? Porque normalmente, num mundo onde que o capitalismo é o que move, né? E eu falo isso porque eu trabalho com interiores já há 26 anos, né? Eu só não sou arquiteto, não sou engenheiro, não sou nada disso, né? Porque eu não me dediquei a estudar sobre fazer uma faculdade, mas eu estudo muito sobre arquitetura, né? Estudo muito sobre engenharia, né? Mesmo porque as minhas atividades, elas exigem isso, né? Então, a engenharia do móvel, a engenharia elétrica, a engenharia das construções, né? Vento, imposição solar, tudo isso é uma necessidade que eu tenho que dominar, né? E realmente o Ravenna, que nem diz um amigo meu, né, me enche os bolsos de orgulho, né, de ter executado ele, né? E uma das características do meu grupo é que a gente adora arquitetura. Né? A gente adora arquitetura, a gente ama arquitetura. E quando alguém pensa algo, né, qual é a maior preocupação que vem dentro do meu time? Como nós vamos realizar isso, né, que não seja um problema? Né? Então a gente encaixa ali a engenharia. Né? Então a arquitetura e a engenharia, elas são co-irmãs, né? Que hoje meio que se perdeu um pouco disso. Existe uma competição, né, entre engenharia e arquitetura, porém, quem consegue harmonizar isso, né, tem resultados que nem o Ravenna, né? Resultados que impressionam. Né? O Ravenna, óbvio, nós estamos numa região onde que os prédios não são imponentes em tamanho, mas eles são imponentes em riqueza de detalhes. Né? Como eu circulo pelo mundo inteiro e falo de Gramado, a primeira pergunta que eles fazem,
lá só dá para construir casa, né? Daí eu digo, não, a gente constrói prédios, né? Ah, mas são tudo baixinho, né? Como se fosse algo inferior, né? E daí eu começo a explicar, né? Baixinho, mas eu tenho um telhado assim, né? Eu tenho a madeira assim, eu tenho que colocar pedra na fachada, eu preciso ter térmico, eu preciso ter acústico, eu preciso ter uma série de elementos que essa tua espiga de milho aqui não precisa, né? Então, eu sou um grande defensor da nossa arquitetura, né? E a forma com que a gente lida com isso, né? E quando a gente tem um conhecimento técnico, né, nós conseguimos mostrar e gerar valor para quem vai ocupar esses lugares, né? Então, ocupar essas residências, ocupar esses apartamentos e tudo mais, né? E quando se tem essa sincronia, essa sintonia, essa sinergia, vamos trazer para mais atual ainda, né? Entre arquitetura, engenharia, execução, né? A gente consegue ter resultados assim que nem o Ravenna, né? Não só o Ravenna, né, Diogo? O escritório assinou aí o Belágio, assinou o Vêneto, assinou o Ravenna, né? E temos aí alguns outros projetos que estão para estourar, que já estamos contratados, inclusive, para essa execução, né? E a Hassan só tem a agradecer aí ao escritório, ao Diogo, né, por essa dedicação real, né? Porque existe a dedicação real, aquilo que é feito com a alma, né? Porque só dessa forma que a gente tem o sucesso que foi o Ravenna de vendas, o sucesso que ele está tendo agora na usabilidade, né? Por quê? Porque são apartamentos médios, né? Mas são apartamentos muito bem ocupados, muito bem pensados, muito bem estruturado para que as pessoas que vivam ali tenham uma qualidade muito, muito superior a tantas outras coisas aí que a gente vê no mercado. Diogo, vamos começar a fazer umas perguntinhas aqui, falando mais sobre a arquitetura, né? Quando nasce um projeto arquitetônico, né? O primeiro passo, você já deu aí uma palhinha, né? Que você visita o terreno. Você poderia explicar, né, o passo a passo de um projeto arquitetônico na Serra Gaúcha? Por quê? Porque esse podcast vai ser visto por muitos arquitetos, né? E eu vejo que a grande riqueza do ser humano é poder compartilhar aquilo que domina, né? Porque isso faz com que a gente de cima, né? A gente espalhe o nosso conhecimento para o maior número de pessoas e essas pessoas formem uma legião por um mesmo propósito, né? Então, eu queria que tu desse um passo a passo da nossa região em relação a projetos arquitetônicos. Por quê? Porque nos últimos anos, em função de estarmos numa região muito próspera, nós vimos hoje se realizando, se concretizando muitos projetos com muitos estilos, com muitos benefícios, com muitos malefícios, né? E isso tem preocupado nós como incorporadores, como gramadenses e canelenses natos, né? Esse legado que está misturando com o nosso ecossistema. Então, eu abro aí o microfone para te fazer as tuas palavras aí atingir o maior número de pessoas falando de arquitetura. Tá bem, obrigado. Tem um arquiteto italiano que ele foi convidado para projetar um aeroporto. Vou começar com essa história. E no Japão. E ele chegou e o pessoal foi de avião, né? Foi de navio. Foi de navio, foi indo. Chegou no meio do mar e ele assim, é aqui. Daí, assim, porque ele sempre falou o seguinte: todo arquiteto que não conheceu o terreno, ele não sabe o que está fazendo. Ele precisa sentir o feeling do terreno, ele tem que subir lá em cima, ele tem que saber como o usuário vai enxergar a vista do quarto dele, da sala dele, como as pessoas que não pertencem ao empreendimento, mas como ela vai olhar aquele empreendimento quando ela passar, porque a nossa responsabilidade como arquitetos é fazer algo
que impressione positivamente, porque o vizinho vai ter que passar sempre na frente daquele lugar. Por muitas gerações. Por muitas gerações, né? Então, quando tu faz uma coisa meio irresponsável, tu tá agredindo a pessoa que tá enxergando aquele todo dia. Ela vai querer passar para outra rua para não passar na frente do teu prédio, né? Sim. Então, essa sempre foi nossa responsabilidade e nosso empenho como arquiteto. Eu sou um apaixonado pela arquitetura, tenho meu sócio Júnior, que a gente está sempre cria juntos projetos no nosso escritório. Mas a gente sempre tem essa paixão, porque criar projetos, cada um é diferente do outro. Né? Então, Felipe, respondendo a tua pergunta, estou fazendo uma introdução. Primeira coisa é ver o terreno. É a gente subir nele, sentir ele, ver essas visuais, posição solar, ver como é que vai se comportar o terreno, ver como é que é o solo. Né? Então, essa é a primeira etapa. Segunda etapa é a gente fazer uma viabilidade. Né? O que é essa viabilidade? É a gente pegar o plano diretor e ver como é que ele se comporta, quais são os números que ele corresponde. E junto com a expertise e conhecimento de mercado, junto com o incorporador, a gente cria o cenário de comercial dele. Cenário econômico. Cenário econômico. Aqui vai dar tantos apartamentos de tantos metros e tal. E junto com a Hassan, a gente começa a combinar esses resultados. Aqui é de 2, de 1 e tal, né? Então, há uma viabilidade econômica. Ok, a aquisição do terreno, né? Vamos por produto. Começamos a ensaiar uma ideia de projeto. E daí, como é aquilo que eu expliquei antes. Quais são os pontos positivos dele? Né? Nós tínhamos uma situação do Ravenna que eram 2 blocos e um clube. Onde é que vai esse clube? Esse clube vai para essa melhor vista, que é a esquina. Né? Então, nós tínhamos uma situação de ter 2 muros e ele está inserido. Então, ele quase que aquele muro ele emoldura ele. Né? Então, começou a questão do clube. A gente jogou ele para cima. Mas vai tirar a vista aqui de quem? Jogamos ele ao nível do passeio e livramos toda a parte de cima dele. Então as pessoas vão lá e ficam contemplando o projeto, né? E esses 2 blocos a gente colocou ele desencontrado para ter maior permeabilidade solar e melhor visual para a cidade. Sabe que tem projetos, e pode ser a menor que for, as pessoas às vezes vão no escritório e elas olham, né? Versão 21 do projeto. O V. O que é esse V, né? O que é versão 21? Por quê? Porque a gente tenta explorar o máximo de resultado benéfico para o projeto. Né? Isso é uma característica nossa. A gente não, o cliente falou, a gente esmiuça e vai, daí a gente mostra para ti, né, como incorporador, tu vai lá e diz assim, não, mas talvez aqui daí a gente vai, evolui. A gente sempre teve essa ambição de entregar o melhor resultado. Por mais que poderia ter coisas a melhorar, mas a gente entrega a melhor versão. Né? E a gente fica, contente com isso, de assim, não, eu entreguei o meu melhor. E isso é uma característica do escritório, né? Então, mais ou menos essa etapa. Então, depois do projeto, a gente elabora o projeto, apresenta para a Hassan. A Hassan aprova esse projeto e a gente vai para a parte legal, né? Que é a parte legal, daí desenvolvimento, daí entra toda a questão técnica, plano diretor, uma coisa que a gente sempre teve nos debates de plano diretor, conselheiro de plano diretor. Então a gente sabe, a gente é um levantador da bandeira também, que nem a Hassan. A gente protege primeiro a cidade, né? A nossa bandeira é a cidade. A gente sempre tem que pensar na floresta, não na árvore. Então, né? E nossa árvore é Canela e Gramado, que é o turismo. Daí, até a questão de... Tu falou, né, que as pessoas de fora dizem assim, tá, mas taxa de ocupação aqui é 25% só? Sim, porque a gente é uma cidade jardim. Sim, ela se integra à natureza, né? Exatamente. O que mais enche os olhos das pessoas? Não é muro na frente do nem cerca elétrica. Nem cerca elétrica. É o grande jardim, os prédios parecem casas mesmo. Exatamente. Porque eles ocupam menos solo e tem aquele jardim lindo, né? Exatamente. Sim, o jardim, eu ouso dizer que a araucária é nosso maestro. Nosso maestro. Né? A araucária, a partir das araucárias possíveis que se desenvolve o projeto arquitetônico. Né? Porque ela é a estrela principal. E nós, gramadense, né, nós defendemos muito essa bandeira. Né? E, Diogo, para quem não é gramadense, que está na essência, que nasceu aqui,
e está desenvolvendo um projeto aqui, qual é o teu conselho? O meu principal conselho é saber a história da cidade. Eu acho que toda pessoa que vem à cidade para investir, para morar ou para projetar, ele tem que ler sobre a história da nossa cidade. As essências, as origens, como aconteceram ao longo do tempo, por que a cidade virou essa arquitetura, da onde vem essa vocação, para ela entender e para poder ela respeitar. A liberdade arquitetônica eu defendo sempre. Sim. A liberdade arquitetônica sempre. Mas eu acho que tem coisas que é a obrigação dela se unir a essa bandeira que a cidade levanta, sabe? Entendi. Eu acho que nem eu te falei, né? Eu penso sempre na floresta e não só na árvore, sabe? Sim. Eu acho que ela tem que conversar com a cidade. Sim. Eu estou desenvolvendo, a Hassan está desenvolvendo um projeto com um arquiteto italiano, né? Que eu não vou falar o nome aqui, mas todos sabem quem é, né? Todo mundo conhece, porque hoje uma assinatura desse arquiteto, desse escritório, né? Ela tem um valor bem agressivo. E em reunião com ele, né? Ele tem 84 anos, né? Ele disse assim: eu preciso do plano diretor, né? E preciso de imagens aéreas da cidade inteira. Eu quero saber o que é a cidade, o que a cidade é, né? E ele veio para cá, ele ficou 4 dias aqui na cidade, né? E quando ele circulou, ele disse: meu Deus do céu, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é algo inexplicável, né? E eu disse: tá, mas o que é inexplicável? Eu perguntei para ele, né? Ele disse: a energia. A energia que existe aqui na Serra Gaúcha, mesclando história, arquitetura, vegetação, clima, impressiona muita gente, né? E de encontro a isso, né, saiu um dado agora do turismo nacional que Gramado e Canela são as cidades do mundo, né, com maior recorrência. As pessoas vêm aqui, elas voltam aqui uma, voltam duas, voltam 3, voltam 4, voltam 5, 6, 10 vezes para cá. E elas querem ter uma base aqui. E aí é onde que a gente entra, né? De realmente entregarmos a base que elas tiveram de expectativa, né? E a gente sabe que isso é muito difícil termos o controle, né? E vem agora, né, uma pergunta, Diogo. O que tu acha disso tudo, né? Porque nós tivemos um boom imobiliário 20, 21, 22, 23, 24 e agora a gente está nessa posição de realinhamento, né? Saiu a nova centralidade, uma série de informações que caiu no mercado. O que tem para falar sobre isso? Eu vejo uns avanços, assim, por mais que as pessoas acham que a gente é pessoas do interior, né? Mas a gente vive uma vanguarda de boom imobiliário, né? Sim. Né? A gente tem vários empreendimentos hoje executados na cidade, né? E essa nova centralidade ela é muito contemporânea, porque é uma cidade planejada, né? Uma cidade planejada é o que se mais fala hoje no mundo todo, em grandes escritórios de arquitetura, em grandes cidades, né? E isso vai ser uma revolução que vai durar 100 anos, sabe? Ela hoje ela é um alfinete, mas ela vai ter um crescimento exponencial. Nós temos ali o Clube Med que está iniciando o processo ali da região, mas tu tem áreas lá também no entorno, né, Felipe? Tem. Né? Então, vão vir... Vai ser algo que a gente nunca viveu. Uma cidade toda pensada, né? Pensado para o usuário, pensado para quem vai morar, pensado para quem vai visitar. Eu acho que é muito legal. Esse é um... Tossi, desculpa. Não, pode é muito legal e foi um processo muito debatido. Ele foi construído com muitas mãos, sabe? E isso é uma coisa que o gramadense tem que encher de orgulho. Tu participou dessas discussões, Diogo? Algumas sim. Algumas discussões eu participei da nova centralidade, mas não fui uma cadeira lá ativa, né? Entendi. Mas a gente participa
dos conselhos, ela participa das entidades. Então ela foi muito debatida nesse âmbito, sabe? E eu, como arquiteto, eu vejo como muito positivo. A gente está preservando todos os biomas lá. Tem vários biomas, né? Eu acho que da nova centralidade, fazendo uma análise com o que a Hassan possui naquela região e as características ambientais, eu acredito que a nova centralidade vem impactar na vegetação menos de 50%. Né? O que me preocupa, Diogo, agora, desculpa fazer um adendo, é que essa nova centralidade ela vai ser regida por uma cartilha, por um processo. Ela não vai ser construída pelo poder público. Ela vai ser direcionada pelo poder público e várias empresas vão se adequar, executar essa nova centralidade. Tu não tem preocupação com isso? Não, se for pensar, é como se fosse o plano diretor hoje da cidade. A gente vai ter todo plano diretor ele tem uma intenção de que ele imagina para aquele local, né? Então, eu acho até saudável assim, que o poder público dê esse guia junto com o privado e o privado construa essa ideia. Porque a gente vai ter nessa nova centralidade muitos anos para ele ser construído. Ele vai ter edições nesse meio tempo. Gerações, designers, uma série de coisas. Comportamento humano, comportamento econômico. E ele vai se moldando. Ele vai se moldar muitas vezes. Vai chegar um empreendimento, ele vai mudar talvez o entendimento. Vai ter que ser feito um ajuste, né? Porque ele é um piloto, né? Exatamente. Vou aproveitar um gancho que não está no nosso host aqui, mas já que tu deu o gancho, né, que vai mudar uma região, tem um projeto que foi desenvolvido pelo teu escritório que se chama Vêneto. Né? E o Vêneto é um exemplo, acho, que deve ser seguido por quem vai participar dessa nova centralidade. O Vêneto foi um empreendimento extremamente disruptivo, numa região branda, vamos dizer assim, que transformou toda ela, né? E ele é nada mais, nada menos que uma mini-cidade. Uma mini-cidade onde que nós tivemos aí que desenvolver toda a parte elétrica, a parte de esgoto, tudo que uma cidade, que um bairro, que uma nova centralidade precisa ter, né? E foi extremamente desafiador, né? Mas é um projeto que a gente entregamos aí faz um ano, um projeto grande, eu acho que é o projeto residencial com maior representatividade na cidade, com certeza é o que mais entregou valorização, né? E principalmente interesse. Hoje no Vêneto você não tem imóvel à venda. Existe uma procura gigante para locação, existe uma procura gigante de pessoas que querem comprar, mas eles vêm querendo comprar pelos preços que eram há 6 meses, um ano atrás, que não é mais aquele preço. Né? Então eu queria que tu falasse também um pouquinho do Vêneto, porque o Vêneto ele se conecta muito com a nova centralidade. Se conecta muito. Né? Seja no conceito, seja na estrutura urbana necessária para essa nova centralidade. Né? E já nós não iríamos falar sobre esse projeto, mas eu vejo que esse projeto ele é o mais importante de Gramado hoje. Né? Óbvio, veio o Clube Med depois e tal, mas ele é o que está muito na cabeça de quem quer viver Gramado, dos arquitetos, dos construtores, né? De quem quer chegar na cidade, quem está na cidade. Então aí, gostaria que tu falasse um pouco sobre ele. Ele merece ser falado, né? Ele merece ser falado. Eu lembro no dia que fomos visitar o terreno, lembra? Lembro. Olhamos, né? Um grande campo com um galpão, né? E as vaquinhas e os cavalos pastando, né? E tu perguntou o que eu achava, né? Lembro. Eu disse, eu acho esplêndido. Aqui dá para fazer um mega projeto, né? E tu foi lá, finalizou o negócio com a permuta e começamos a dar um início, né? 2018 isso, né? 2018. E sabe que tu entendeu, como a Hassan, que não era só vender metro quadrado. Sim. Tu entendeu que tu tinha que entregar algo para as pessoas ter qualidade de vida ali, né?
E a gente começou a projetar aquele projeto já mergulhado nesse conceito, né? Junto com essa questão de infraestrutura aberta de lazer. Que na época nem existia a palavra wellness, né? Não. Lá em 2018 nós já falávamos de wellness sem nem saber que era wellness. Né? Exatamente. Né? Até tem uma das perguntas é o que é tendência hoje no mercado? É a palavra wellness, né? Que é saúde e bem-estar, né? Que é a questão emocional das pessoas, né? Exatamente. Né? A gente tem o fitness, né? Que é exercício físico, que ajuda também na questão mental, mas o wellness é o relaxamento, é a conexão, é o aroma, é a sensibilidade, né? Sim. E isso, quando a gente começou a projetar, a gente começou a colocar os blocos tudo na periferia e liberar o meio junto com o lago, né? E isso deu toda... Fora o bosque, que a gente deixou todo para a rua, todo o bosque, né? A questão de impacto visual dele é baixíssima, só enxerga o pórtico. Exatamente. Ele está totalmente no seu reduto interno, né? Então a gente harmonizou com o entorno, a gente não foi agressivo, né? A gente foi ao contrário, a gente foi queridos, digamos assim, né? O Diogo, sobrou ali 15 mil metros quadrados que poderiam ser construídos. Exatamente. Né? Tomaram uma decisão, aqui tem uma das perguntas, né? Como é tomar decisões para grandes projetos, né? E quando se toma uma decisão, né, de um projeto grande, que é o Veneto, e que tu abre mão de 15 mil metros quadrados que você poderia monetizar, né, para fazer aquilo que é hoje materializado, toda essa valorização e tudo mais, me mostra que valeu muito a pena, porque esses 15 mil metros não seria esse conceito. Não valeria o que vale hoje esse empreendimento, valeria 1/3. Então, isso foi recuperado nos outros 31 mil metros que foram construídos, né? Então, decisões pequenas, né, que formam grandes negócios, grandes resultados, né? E o conceito do Venom vocês acertaram, assim, de forma na mosca, né? A gente gosta desse resultado, assim, né? Porque é isso que o incorporador deve enxergar. Às vezes, tu colocar mais 2 blocos lá, tu mataria todo o conceito e o ticket do teu projeto. Mais 6 blocos a hora. Exatamente, né? E o que foi? Fazer ele na medida certa, né? Exatamente. Na medida certa. E colocar aquele belo clube de frente pro lago, no meio de todos os blocos, né? Aquilo ali ficou sensacional, né? Já é meio que conceito, quando se criou o Belágio, se tu pegar e olhar a primeira versão que foi mostrado, eu acho que ali teve uma contribuição do Felipe como Hassan dentro do escritório. Com certeza. Né? O Belágio, a área social, não era onde ele foi colocado. Ele foi colocado no meio dos blocos. Exatamente. Né? Quando vocês me apresentaram essa primeira ideia, eu disse, não, a área social tem que ficar na área mais nobre do empreendimento. Né? E se replicou isso para o Veneto. Se replicou. Né? Replicou para o Veneto, replicou para o Ravena, então, que são os 3 projetos que se materializaram até hoje. E isso fez com que realmente desse gol. Né? Eu me lembro numa conversa que a gente teve, eu disse, cara, as pessoas precisam estar numa área de lazer que harmonize com a natureza e com a arquitetura dos prédios, né? Tem que ser a área mais nobre. Qualquer um colocaria a área mais nobre num cantinho, que é o que vinha se fazendo. Né? Áreas de lazer extremamente aquadas, em locais que ninguém tem vontade de ir. Né? Que é o que se pensava lá atrás, lá 15 anos, 20 anos atrás. E isso mudou. As áreas de lazer em destaque que tem dado gol. E é mérito do escritório, é mérito desse conjunto que a gente construiu aí no decorrer, né? Com certeza. Eu lembro do Belágio, que nós tínhamos feito um lançamento inicial, né? E tu falou, olha, eu quero que tenha vista para a igreja, né? Né? E daí propomos para ti aquele grande rooftop, né? Tipo, ficou lá. Eu passo hoje por aquela rua e vejo as pessoas mergulhando naquela piscina de vidro,
né? Tu falou assim, isso aqui é muito caro, mas Felipe, vai ser nossa cereja do bolo esse vidro. E é caro, hein? É caro. Mas ele é o destaque, né? É que assim, ó, Diogo, a Hassan gosta de arquitetura, eu gosto de arquitetura, né? E a gente busca viabilizar a arquitetura através da engenharia real e a engenharia financeira, né? Sim, que é hoje, né, o que faz as coisas acontecer, né? E o resultado, quando você consegue harmonizar isso, é isso. Né? O Belágio faz 4 anos, agora, dia 20, faz 4 anos que foi entregue. Né? O tempo passa, né? O tempo passa muito rápido. E tu olha lá, é um projeto extremamente atual, um projeto que não tem nenhum apartamento que não está mobiliado, é um projeto que as revendas acontecem pelo triplo do valor que foi vendido na planta, né? E continua valorizando, as pessoas continuam querendo viver no Belágio. Né? E isso sim é um fruto de uma sinergia criada, né, para o conceito do bem viver. Mas seguindo na Nova Centralidade e o Vêneto, o que dá para a gente levar do Vêneto para a Nova Centralidade, na tua visão? É mais ou menos o que já foi respondido, né? O que eu vou recapitular assim, eu vou tentar montar uma ideia, né? Ele é o mesmo conceito, se for pensar. Que nem você está falando do gabarito baixo dos prédios, tá? A gente tem a cidade totalmente iluminada, permeada de sol, né? Nós temos os grandes jardins, né? Nós temos áreas de qualidade ao público, né? Que isso tem que se levar para a Nova Centralidade. Então, a gente vai trabalhar numa escala diferente. Nós vamos trabalhar numa escala como se fosse cidade, um grande parque, um Central Park, digamos assim. Sim. Né? Áreas que as pessoas possam viver de fato ali, criar seus filhos ali, ter prazer de ir para casa e poder pegar a bicicleta e passear, poder contemplar, abrir um vinho, fazer, né? Eu acho que o conceito que se busca nessa Nova Centralidade é a mesma coisa, é ter qualidade para as pessoas. As pessoas viver de verdade, não ser 1 metro quadrado normal de habitação, que tu não tenha um lar para desfrutar, um lugar para te contemplar, para te levar o teu cachorrinho, né? Eu acho que o conceito é o mesmo, sabe? E vem muito dessa vertente de wellness, né? Também, né? De bem-estar, de saúde, de poder respirar, né? Eu acredito nessa mesma vertente. Legal, Diogo. Diogo, né, que dispensa a apresentação, quem vem a Gramado já é impactado por alguns projetos, passando pela Borges, Gramado, Canela e tudo mais. O que te atrai, Diogo, de ficar aqui? Né? Eu olho a minha empresa, olho a Hassan Group como um todo, e quando eu apresento ela para o mercado, que nem essa semana eu estava em Punta, cheguei ontem, né, desde domingo apresentando a Hassan no mercado mundial. Né? Não estou dizendo que Gramado não seja uma cidade mundial, ela é, né? Mas o que faz com que tu permaneça na cidade? Né? Porque poderíamos abrir novos horizontes, escalar, ganhar muita grana, né? Porque é um espelho para o mundo a nossa região. O que te faz aqui permanecer aqui? Né? O Diogo e o escritório depois. O Diogo, eu tenho um carinho muito grande, né? A cidade me proporcionou situações de vida tão boas que eu tenho no meu coração, assim, né? Abrindo meu coração, né? Eu sou apaixonado por esse lugar. Ele tem a questão que muito me encanta, é a cultura da cidade. Essas famílias que cuidam da cidade, que criaram a cidade, sabe? Eu gosto muito desse apego familiar, assim, essa questão familiar, que eu acho que ela é uma cidade é uma cidade grande, que a gente falou, que recebe 10 milhões de turistas, mas ela é uma cidade familiar ainda, né? Sim. E agora tá ficando um pouquinho mais cosmopolita, assim, né? Sim. Que as pessoas querendo morar aqui, né? Por quê? Ela te entrega segurança exemplar, né? A segurança daqui da cidade é algo extraordinário. E a gente tem entidades que ajudam, né? Não se faz só política, só o governo tem que cuidar da saúde. É a comunidade, é todo mundo junto, unido. E isso é o que mais me encanta, né? E fora que a cidade tem uma estrutura de uma cidade grande dentro de uma cidade pequena.
Exatamente. Né? Eu tenho uma... Eu posso ir em restaurantes de A a Z, né? Exatamente. De altíssima qualidade. Eu tenho entretenimento de A a Z, tanto rural, que é um magnífico da nossa cidade, quanto temáticos, Quanto né? esquiar na neve. Exato. Então a gente tem uma estrutura de uma cidade gigantesca, de cidade grande, até internacional, dentro de uma cidade de 30 mil habitantes. Isso é verdade, isso é verdade. E o escritório, Diogo? O escritório foi abraçado pela cidade, a gente foi uma construção escadinha, né? A gente foi começando a mostrar o trabalho ao longo do tempo. E isso, eu digo assim, trabalho bom ele ramifica, né? Sim. Tu entrega aquele trabalho te gera mais 3, mais 4. E a gente começou o escritório bem jovens, com 26 anos, né? E a gente foi crescendo, pegando a confiança dessas pessoas, né? E do mercado. Então, projetos que tiveram bons resultados, né? Eles geram outros resultados. Né? Plantas bem feitas, projetos bonitos, projetos com design. E as pessoas querem isso, né? O que o incorporador quer? Ele quer um projeto que venda rápido, um projeto bem resolvido, com engenharia, que nem a questão bem pensada em engenharia, que isso gera um custo. E ele quer dizer que aquilo ali é dele. É legado, né? É o legado dele. Exatamente. É o legado. E o que eu estou deixando para a cidade, né? Exatamente. Experiência minha, né? As pessoas perguntam, Felipe, mas tu quer mais ainda, né? Quer mais? Com que propósito? Eu digo, cara, o propósito é impactar no teu filho, no teu neto. Eu chego assim, o cara, opa, como assim? Eles vão vir e eles vão viver isso, né? E sei da responsabilidade de materializar coisas grandiosas, né? E o impacto que ela causa. Né? Mas não podemos deixar de lado também, né, o propósito, que é o bem-estar, é propiciar para essas pessoas, né, o wellness, né? O wellness mesmo. Não interessa se o prédio é grande, pequeno, e sim o bem-estar de viver ali. E esse movimento, Diogo, de pessoas vindo morar para cá. Eu tenho observado, lá no condomínio que eu moro, né, a quantidade de casas que foram vendidas nesse primeiro semestre. Né? Óbvio que vem de encontro com a estrutura criada por nós. Eu digo que a gente ter um hospital, a gente ter um colégio, tudo isso, um bom restaurante, segurança, não é mérito da Prefeitura de Gramado. Né? É mérito de todas as entidades da comunidade associada à Prefeitura de Gramado. Né? Como é que tu vê esse movimento? Eu tenho observado, não só no condomínio que moro, mas também nos empreendimentos que eu construí, que já estão disponíveis. Antigamente que eu digo há 5 anos atrás, nós tínhamos uma taxa de ocupação de morador de 5% dos empreendimentos que nós construímos. Hoje nós temos uma quantidade de morador acima de 35%. De moradores, sejam eles que compraram o imóvel, sejam eles que estão locando o imóvel para viver essa experiência antes de tomar a decisão. O que tu enxerga desse movimento, meu amigo? Eu acho um movimento natural, porque a cidade entrega aquilo de país de primeiro mundo. Ela entrega a segurança que nós tínhamos comentado, tu poder caminhar na rua, tu poder andar com o vidro aberto, né? Às vezes eu nem chavei o carro, sabe? No estacionamento. Não acontece, né? Exatamente. Né? Ter essa estrutura, né? Agora vindo as escolas novas, vindo um hospital, que era uma coisa que faltava, acho, para a cidade, né? Ter uma saúde bem feita, vai vir mais gente ainda. Porque as pessoas querem morar aqui. Isso aqui, Felipe, tipo, abri o coração assim. E às vezes eu vou pro litoral e fico lá no final de semana, né? Quando eu fico lá 3, 4 dias, quando eu subo a serra, eu chego em Gramado, às vezes a minha esposa fala, é bom morar aqui, né? Porque na entrada da cidade já te enche os olhos, aquela fonte, aquela cidade bonita, as pessoas caminhando. As pessoas caminham meia-noite na rua, tranquilamente. A energia, né? A energia. Comentamos anteriormente. E uma coisa que a gente estava falando, por que a cidade chegou nisso, né? A gente tem o nosso... o gramadense, ele é empreendedor nato. Sim. Desde o
o rural, que ele tem lá, a sua coisa rural, ele investe na cidade. Ele aplicou o dinheiro que ele ganhou na cidade. Exatamente. Ele reaplicou o dinheiro na cidade e a cidade cada vez ela subiu a régua porque é da veia do gramadense investir e aplicar esse dinheiro. Aqui mesmo. E é uma das nossas dores, né, Diogo? Que aconteceu por sermos muito, muito prósperos, né? Nós tivemos empreendimentos, empreendedores que vieram aqui só para explorar, né? Uhum. E eu não tenho problema nenhum de falar, né? Nós tínhamos a nossa cidade se transformou num local, né, nos últimos anos e a gente agiu já viemos agindo, né? Uma exploração de mercado muito agressiva, né? Que o pessoal chama de cota, Uhum. né? E a minha posição, a gente tem que ter, né? A gente tem que ter toda a biodiversidade de negócio, vamos dizer assim. Mas a forma como a nossa cidade estava sendo avaliada a nível mundial, a forma com que Gramado estava sendo vista, era por essa importuna ação de algumas empresas que não têm essa característica do gramadense, do bem receber, do investir aqui e tudo mais. Tu gostaria de falar um pouco sobre esse assunto? Sim. E tomar posição? Sim, eu tomo posição, com certeza. Eu acho que nós somos uma cidade de interior. Nossa escala urbana ela é pequena. Nós temos ali a família X, que tem uma pousadinha de 20 quartos. Uhum. Temos o outro que tem uma pousada de 60, 70, 40, 30. Daí chega 800. Ela não está inserida no nosso contexto, sabe? Ela é muito abrupta. Ela mexe no mercado que foi construído ao longo de 50 anos. Né? Exatamente, 70. 70 anos, né? Então, ele não comporta. E essa questão também dessa agressividade de venda, de importuno. Nós somos uma cidade acolhedora. Exatamente. Ninguém trata o turista que nem nós tratamos aqui na nossa região. Né? Eu viajo para outros lugares, o jeito que o recepcionista te atende, o jeito que o restaurante te atende. Uma das maiores qualidades é a recepção. O bem receber, né? O bem receber. Então, eu acho que esses empreendimentos, eles não estão casados com a nossa história, sabe? Né? Tanto por porte, acho que é muito agressivo, e outra pelo jeito de mostrar ele. De mostrar e de buscar capitalização. Né? A engenharia financeira muito agressiva. Né? E isso manchou Gramado ou não manchou? Eu acho que ele dá uma arranhada. Dá, né? Não tem como ir para uma guerra e não sair. Dá uma arranhada, né? Mas eu vi que o governo, né, o municipal, ele foi ferrenho na questão de dar uma segurada nesse pessoal, né? Uhum. Eu acho que teve êxito, né? Tanto que hoje não se vê tanto mais esse jeito de fazer, né? Uhum. Porque tava saindo nos noticiários, tava indo nos blogs, que não podia caminhar na rua que era abordado, né? Que não era abordado. Então eu acho que agora o plano diretor mudou, foi segurado, o plano diretor mudou, então empreendimentos até 150 unidades. Eu acho que daí ficou dentro do equilíbrio, assim, sabe? Sim, porque não representava, né? E eu também não tenho problema de tomar posição. Não representava o gramadense, não representa Gramado, né? Esse tipo de agressividade. Uhum. Nós sempre fomos muito polidos, né? Óbvio que nossas escolas tinha a matéria turismo, né? Uhum. E as pessoas que empreendem em Gramado, elas vêm de uma essência. Normalmente começaram em Gramado. Normalmente começou lá no pequenininho e foi prosperando, foi investindo, e hoje se destacam, né? Por quê? Porque se dedicaram de verdade. Né? Se doaram, né? Exatamente. E dói ver a nossa cidade ser tratada do jeito que estava sendo tratada. Eu acredito que ainda precisa dar uma atenção a esse assunto, porque alguns lugares ainda
é bem agressivo a forma com que é abordado as pessoas que vêm até a nossa cidade, né? E esses grandes projetos têm que buscar uma outra forma de capitalizar para se materializar, né? Então, eu acho que esse é meu posicionamento, né? Eu não sou contra grandes empreendimentos, mesmo porque, né, eu tenho grandes empreendimentos, eu tenho áreas de 29, de 200, de 100 hectares aqui na nossa região, que vão ser desenvolvidos, né, projetos grandiosos, mas não projetos que não harmonizem, que não tenham uma sequência, né? Uma sequência do bem-estar, né? Capitalizado de forma harmônica, lá, 50 anos, 100 anos. Se levar 100 anos para se materializar o que temos planejado, está excelente, né? Mas de forma harmônica com os seus propósitos, com os seus caminhos a serem seguidos, né? Então, acho que nós agimos de forma muito bem, né? Ainda precisamos fazer algo para melhorar. Nós não somos contra grandes empreendimentos, muito pelo contrário, desde que ele converse com a cidade. É isso. Né? Eu, tipo assim, até a questão da compra compartilhada, não vejo problema nenhum. Acho que existe uma tendência mundial de coisas compartilhadas, de tu usar por um período, outro usar por outro período. Agora, só a questão às vezes, de equilibrar as escalas. Exatamente. É a escala de ter harmonia, de ter uma infraestrutura, de ter algo de qualidade para as pessoas. Eu acho que a questão sempre vai ser o equilíbrio, né? Achar o equilíbrio, ponto de equilíbrio. Se tem uma área gigante, pode fazer talvez um empreendimento maior, pode, porque a área é gigante, né? Exatamente. Né? Mas harmônica. Harmônica, que ela converse. Ela tem que ser, como é que é, uma arquitetura positiva. Ela tem que ser arquitetura positiva. Pelo que eu vi, a nova centralidade, ela tem uma área de quantos hectares mesmo? 1.000 hectares. A região ali onde o entorno da nova centralidade é 1.000 e poucos hectares, né? Onde que 50% já é bioma preservado. Acho que essa região, uma região que nós, né, empreendedor, construtor, vocês como arquitetura, temos que olhar bem, né? Participar das entidades, eu participo como presidente das entidades, tenho cadeira no plano diretor, né? Enfim, a gente se envolve nisso e a gente cuida da cidade. É a nossa obrigação. Né? Gramado nos deu tanto, né? E ainda continua nos dando, que nós temos a obrigação de devolver parte disso. Seja em conhecimento, seja em vários pontos que podemos contribuir. Muito bem, Diogo Pedrassani, né? O convidado do episódio número 18. Nosso roteiro era pelo menos umas 5 vezes maior, né? Porém, não podemos passar muito mais de 1 hora, né? E gostaria que você aí fizesse o seu relato final aí da Diogo como família, pai de 2 filhos, né? Pai de 2 filhos, né? Casado, pai de 2 filhos. Exatamente, eu até vou fazer uma piada. Com 26 anos vocês abriram o escritório? 26 anos. Tem 30 anos já de história? Fez 15 anos agora de... eu tô um pouco judiado, né? Estrada de chão, pegou a estrada de chão. Diz que a arquitetura é só relaxamento, mas não é, né? Mas eu queria agradecer primeiramente a Hassan, ao Felipe, a Juliana, pela confiança que vocês entregaram a nós nesses todos os anos que a gente teve juntos. Eu acho que a gente continua juntos, a gente vai ter projetos pela frente, né? A gente acha natural que tenha mesclas de outros arquitetos, que tem outros tipos de empreendimento, até a visão, né? E agradecer por esses anos de história, esses empreendimentos que, para nós, marcaram muito o crescimento do Goulart Pedrassani, né? A gente participar de projetos icônicos, né? Vento foi um disruptivo, né? Em questão de porte, né? Belágio é um xodózinho, né? Uma arquitetura que a gente adora muito. E o Ravena agora vem, né? Com grande estilo, né? Será que ganha o prêmio de projeto arquitetônico esse ano? Ele vai ser inscrito com certeza. Vai ser inscrito com certeza. Então, assim, a gente tem a agradecer. Pode ter certeza que a gente sempre colocou o máximo de empenho,
né, para criar algo que representasse. Então, como eu digo, agradecimento é só agradecer, porque o que aconteceu nos últimos anos para o nosso escritório como forma de Diogo, o Júnior, né, o Júnior é meu sócio, é só agradecimento aí por esse percurso. Muito obrigado, Diogo Pedrassani, arquiteto aqui de Gramado. Arquiteto de Gramado que não é de Gramado, de Canela, né? Canelense. A mesma é o Felipe, né? O Felipe de Gramado que não é de Gramado, que é de Maquiné, né? Mas lugares, pessoas que abraçaram Gramado e defendem Gramado como se fosse um gramadense nato, né? Então, fica aí a dica para os nossos vereadores aí e o prefeito, né? Merecemos aquele de cidadão gramadense, né? Porque fazemos e já fizemos muito pela nossa cidade, né? Então fica aqui merecemos ser reconhecidos por isso, né? Muito obrigado, né? Muito obrigado por fazer parte do nosso podcast Raízes dos Horizontes, né? Onde que olhamos o que nos trouxe até aqui, planejamos o nosso futuro. Então, é as raízes, né? O que é a nossa estrutura. Muito obrigado por participar e vocês nos acompanhem aí no Instagram, Facebook, LinkedIn e também no YouTube, senão aqui o meu time de marketing fica chateado comigo se eu não fizer essa divulgação. Muito obrigado, Diogo. Obrigado. Obrigado mesmo.